Além do nome Jasmilino, que eu não gostava, ainda tinha uns apelidos, que era pior, né? Porque tinha essa minha cara bonita, que na época não era tão boa desse jeito, era um pouquinho pior. Eu tinha o cabelo mais ou menos parecido com o que está agora, só que eu não tinha achado esse corte ainda, demoraram só 37 anos para achar. E aí então o corte que eu tinha era mais ou menos assim, eu tinha um corte que eu fazia assim, ó. Pode rir. Ele ficava mais ou menos assim o meu cabelo, né? E aí, qual é o meu apelido na escola? Abajur. Era uma coisa fora de sério. Gente, no ensino médio, tanto que eu briguei com as pessoas por causa desse apelido de abajur, e tinha alguns colegas que implicavam comigo, sério, era muito chato aquilo. E o apelido na época de infância, ele era muito chato para quem estava ouvindo, mas para quem fazia era algo prazeroso, eles gostavam realmente de zoar a gente. E era uma coisa fora de sério como que faziam isso. Do nada surgiu um apelido. Eu tinha um colega que se chamava, que tinha um sobrenome Araújo, acho que era Carlos Araújo, e os colegas chamavam ele de Curujudo, diziam que parecia nome de coruja, Araújo, não tinha nada a ver. A nossa colega chamada Bárbara se tornou a Barba de Bode. O que tem a ver, cara? Todo mundo chamava a menina na escola inteira, Barba de Bode, cadê a Barba de Bode? E ela era bonita, né? Uma gente boa demais, linda. Tinha uma colega nossa, minha de escola, que o pai dela era vizinho da loja dos meus pais, do Jasmilino, e que ele trabalhava com um produto chamado Só Frango. Ele era, como é que chama, gente? Aquela pessoa que presta serviço, né? Ele era uma das filiais da Só Frango. Nós chamávamos a menina de Frangão. Gente boa demais, acho que era Maxone o nome dela. O nome também não ajuda muito, né? Mas era gente boa demais, linda, sabe? Aquela moça linda e com corpo de modelo, não nem muito magra nem gorda, um corpo assim lindo. Uma educação fora de sério. Eu gostava muito dela. Mas eu tinha essa brincadeira chata de ficar chamando a menina de frangão. Olha que besteira, que idiotice. E eu só vim amadurecer para isso com uns 30 anos de idade, mais ou menos, da brincadeira. Amadureci antes, mas era tão bobo isso, era tão idiota, mas ela ficava chateada, ela não gostava muito. Acho que ela nem, depois de um tempo ela passou a nem ligar, né? Só quem preocupava era eu mesmo, com esse apelido do capacete. Na rua eu era conhecido como capacete. E os pais também não ajudam, né, gente? Putz, por que que não colocava o nosso cabelo? Por que que não rapava a cabeça, não fazia alguma coisa que fosse menos pior, né? Pra que fazer esse corte horroroso? E eu não tinha muita opinião, pô. Pelo amor de Deus, eu era uma criança, não tinha muita capacidade de saber o que era o melhor pra mim. Aí eu falava que queria usar esse cabelo horroroso. O meu primo, o Ribamar, ele tinha um cabelo mais ou menos igual o meu é hoje, né? Ele era mais velho do que eu, ele tinha um cabelo mais ou menos assim, caía e tal, assim, no rosto, e eu achava bonito o cabelo dele. Aí eu pedia pra deixar igual. Só que os cabeleireiros de onde eu morava, eles não tinham muito essa noção do que eu queria, e aí eles cortavam do jeito que eu falava pra cortar, fazer esse corte lindo assim, ó. Aí eu virei o capacete na rua, olha que coisa maravilhosa. Eu lancei a moda emo, né? Antes de existirem os emos, antes do Justin Bieber, eu já lançava a moda do Justin Bieber. Só faltou cair assim, né? Faltou que fosse assim, né? Pra ser o Justin Bieber, mais ou menos parecido. Mas eu lancei a moda desses meninos emos todos que existem hoje aí. Na época, eu morria de vergonha desse cabelo, mas eu queria que fosse igual ao do meu primo. Eu achava que o dele era massa do jeito que era, que parece com o meu hoje. E aí eu queria que fosse igual e tentava. E nessa tentativa eu me lascava. E é complicado essa questão dos apelidos, porque você tem, por exemplo, tinha aquelas pessoas, né, na época da adolescência ali, os jovens, nossos colegas de classe, que eram cheios de espinha. Aí, quando chamava a pessoa de erupção vulcânica, eu ficava com raiva, mas a cara não ajudava, gente. É uma droga. É um período assim que quem passou sofreu muito e sabe o que passou. Mas infelizmente era a forma que a gente achava de se expressar e de sacanear com o outro. Na minha rua, por exemplo, eu tenho alguns primos aqui do Valparaíso, gente, que eles são maravilhosos. Cida, Cristiano, Paulinho. Eles perdem a amizade, mas não perdem a piada. Eu lembro de uma situação. Eu, com 12 anos, eu não era muito interessado em mulheres, assumo isso. Eu era 10, 12 anos, eu era bem na minha. E aí eu lembro que eu cheguei numa moça que trabalhava na loja de roupas da minha mãe e falei bem assim, nossa, eu sou o rei. Ela falou bem assim, o rei, rei das mulheres? Eu falei, não, o rei da biloca. Era o que eu tinha na época, eu jogava biloca muito bem. Bola de gude, tá? Pra quem não sabe o que é. E aí, eu lembro que eu tava jogando futebol uma vez,
Aí eu tinha uma filha de um primo meu, né, do Bosco. Nossa, eu amava aquele primo demais, ele faleceu infelizmente já. E aí eu também tinha um carinho por ela, a gente se via bastante, né? Mas eu era meio bestão com meninas, eu tinha um problema para lidar com elas. Eu lembro que ela pediu para me dar um beijo, eu tava jogando futebol e ela falou bem assim: "Posso te dar um beijo?" Aí eu falei: "Não". E continuei jogando bola, porque foi irritado, né? Aí fui meio até grosseiro, né, com ela. Cara, mas aquilo me rendeu uma sacanagem. No outro dia, eu saí de casa e eu acho que era um amigo meu chamado Márcio, que foi me olhando esquisito, me olhando estranho. Eu falei: "Ué, Márcio, o que que foi, cara?" E ele não queria me dizer, depois ele falou bem assim: "Não, Elza, eu respeito o teu gosto e tal, a tua opção." Eu falei: "Que opção, cara? Que gosto? Não entendi o que você tá falando, é comida?" Aí ele falou: "Não, é claro que você não gosta de menina." Eu falei: "Como é que é? Eu não gosto de menina?" "É, pô, a menina pediu pra te dar um beijo, você ficou com raiva, xingou ela, deu dedo." Falei: "Pô, dei dedo." Você vê como é que é, eu fiquei, foi puto, cara, na época, né, que aconteceu isso. Aí depois eu descobri que o meu grande primo Cristiano tinha espalhado essa notícia, que eu dei dedo, que eu xinguei, mandei se lascar. Falei: "Pô", resolveram fazer um caldo. E, cara, aquilo me rendeu. Ficaram um tempão aí na escola, o pessoal da rua me olhando esquisito, né, achando que realmente eu era homossexual, né. Nada contra, né, gente, mas eu não era. Ai, Jesus! E eu lembro quando eu tive a primeira namorada, que a gente tava na mesa, assim, cheio de gente, e esse primo tava lá, o Cristiano, que espalhou essa conversa aí, de que eu dei dedo pra sobrinha dele. E aí ela pegou, ela não, perdão, e aí eu tava lá com ele, né, com o Cristiano, aí comentaram na mesa, a gente tava almoçando na família, cheio de gente numa mesa, minha casa tinha uma mesa grande, e comentaram assim: "Ah, soube que o Elvis tá namorando." Aí o Cristiano: "Pois é, eu também soube, quem é o rapaz?" Cara, aquilo rendia uma palhaçada, uma gozação do caramba. Eu fiquei puto, levantei da mesa. Falei: "O rapaz do caramba, cacete", fiquei com raiva. E aí o Cris só ria. O Cris me sacaneava e só ria. E essa, assim, uma das poucas histórias que eu tenho, gente, ou das muitas, né, ainda vou contar outras, mas o bullying, gente, ele é natural, ele acontece, não adianta querer brigar contra ele, né? É a vida. E me sacanearam muito. Hoje em dia, os meninos têm um pouco mais de compaixão com os outros, mas na minha época, putz, era sacanagem das grandes.